Bom, gente, boa noite a todos. Para mim também é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre essa questão ambiental, que é uma questão realmente, como disse o Luiz Gustavo antes, é uma questão bastante intrigante, uma questão bastante envolvente e que é atual também. Eu fiz aqui uma breve roteiro do que eu vou falar, deve ter umas 3 folhas só, tá? Mas grande parte do que eu ia dizer ele já disse, tá? Então, agradecer a ele por ter feito metade do meu serviço aqui. Eu ia tratar, na primeira parte, da questão das fases do direito ambiental, né, que ele já tratou de forma brilhante. Só enfatizando, o meu objetivo hoje aqui é tratar sobre a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ou seja, nós iremos tentar trabalhar com os senhores a questão da possibilidade ou não de nós responsabilizarmos a pessoa jurídica por um crime. Essa é a questão que eu trago à baila para a discussão com os senhores. É importante fazer um breve histórico, coisa que ele já fez, da questão do direito ambiental no Brasil, no mundo de uma forma geral. Como ele bem disse, o direito ambiental normalmente é dividido em 3 grandes fases. Uma primeira fase, conhecida como a fase da desproteção ambiental, ou seja, uma fase desregrada, ou conhecida como laissez-faire, ou seja, onde não havia proteção ambiental específica. Como ele bem disse, essa época gira desde o descobrimento do Brasil até praticamente no início, ou a metade do século XX, 1950 basicamente. É uma fase caracterizada por uma falta de legislação específica sobre a proteção ambiental. Num segundo momento, como ele também bem disse, nós tivemos uma fase fragmentária, onde o meio ambiente ele era utilizado, ele era visto melhor, sob o ponto de vista utilitário. Ou seja, qual é a utilidade do meio ambiente para o homem? Num terceiro momento, nós chegamos à fase holística, que ele também mencionou, onde o meio ambiente deixa de ser protegido de forma fragmentária, como se água fosse um bem, terra fosse outro bem, fauna fosse outro bem, e passando a ver o meio ambiente como um todo. Ou seja, o meio ambiente é um só. E como ele bem disse, didaticamente, para fins meramente didáticos, divide-se o meio ambiente em algumas facetas, como o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural, e eu incluo também o meio ambiente do trabalho. Bom, a partir, portanto, de 1981, no Brasil, nós tivemos o meio ambiente visto como uma forma holística, como um todo. Isso a partir de uma primeira discussão mundial ocorrida em Estocolmo em 72. Isso é interessante que os senhores atentem para essa questão, porque veja, em 1972 havia 2 grandes grupos no mundo que discutiam acerca da questão ambiental. Acredito que grande parte dos senhores não eram nem nascidos. Mas veja, em 72 nós tínhamos um grupo que era conhecido como o Grupo de Roma. Esse Grupo de Roma, liderado pelos países europeus, propugnava que diante da devastação ambiental ocorrida naquele período de 72, eles pregavam um crescimento zero. Ou seja, o mundo não deveria mais crescer para que aquela devastação ambiental lá da década de 70 cessasse. O Brasil, obviamente, liderado pelos políticos de então, em decorrência daquele golpe de 64, o golpe militar, e também, principalmente, pelo período histórico vivido naquele período que os senhores já devem ter estudado, ou seja, o período onde havia um milagre econômico brasileiro, década de 70 nós estamos tratando, o Brasil, em confronto com aquele grupo liderado
liderado pelos países europeus que propugnavam o crescimento zero, criaram um movimento totalmente oposto: crescimento a qualquer custo. Então nós tivemos dois grandes grupos que negavam: Clube de Roma, crescimento zero. Brasil liderou o grupo de crescimento a qualquer custo, chegando ao cúmulo de introduzir jornais e revistas estrangeiros um convite para que os países viessem ao Brasil, instalassem as suas indústrias no Brasil, porque aqui não tinha essa de proteção ambiental. Aqui eles poderiam poluir à vontade, não precisavam ficar preocupados com a poluição, porque o Brasil não estava preocupado com a poluição. O Brasil estava preocupado com o crescimento econômico. E pensavam os políticos de então que aquele grupo liderado pelos países europeus, o crescimento zero, na verdade eram países imperialistas. Por quê? Porque eles não queriam que os demais países crescessem. Essa era a mentalidade do Brasil naquele período. Isso gerou o quê? Isso gerou um fenômeno brasileiro e que culminou com a cidade de Cubatão na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, sendo considerada a cidade mais poluída do mundo, onde dezenas de milhares de crianças nasceram com deformidades cerebrais, como a anencefalia, e que resultou uma grande devastação ambiental. E aí o Brasil caiu em si. Por essa razão histórica, é que em 1981 surgiu no Brasil uma lei que pode ser considerada a lei mais importante na proteção ambiental brasileira, que é a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938/81, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Veja, é uma lei de política. Deixe de ver o meio ambiente como água, fauna, flora, de forma fragmentada, para pensar no meio ambiente como uma coisa só, de forma homogênea, como um todo. Bom, ele terminou nessa fase, e eu ouso acrescentar uma quarta fase na proteção ambiental brasileira, que é a fase da proteção constitucional. Por quê? Porque até então, todas as nossas constituições não tratavam da questão ambiental. Apenas a Constituição de 1988, de forma inédita no Brasil, trata expressamente da questão ambiental. Obviamente que esse é o dispositivo constante no artigo 225 da Constituição Federal, que ele trouxe, que diz lá no artigo 225: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse dispositivo constitucional, ele na verdade é uma réplica, é uma cópia do dispositivo constitucional português. A Constituição de Portugal de 1976 trata quase que de forma idêntica o nosso dispositivo de 1988. Mas não tem problema, o que é bom deve ser copiado realmente. O Brasil, mais do que copiou, o Brasil efetivamente trouxe inovação na questão ambiental brasileira. Bom, lembra daquele debate ocorrido em 72, Clube de Roma versus Brasil, crescimento zero ou crescimento a qualquer custo? Resultou naquele período numa expressão: bom, já que nós temos dois grupos antagônicos, um propugnando crescimento a qualquer custo, é o Brasil, e outro propondo um crescimento zero, vamos chegar ao meio termo, vamos chegar a um ponto de equilíbrio. E propuseram o chamado desenvolvimento sustentável. Ou seja, a expressão desenvolvimento sustentável, que hoje está tanto na moda, ela é oriunda desse embate ocorrido em 1972 entre o grupo de Roma e o grupo liderado pelo Brasil. Crescimento zero versus crescimento a qualquer custo resulta no desenvolvimento sustentável, e que está implicitamente reconhecido na nossa Constituição. Acompanhe. A Constituição, no artigo 225, ele fala assim: todos têm direito
a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Primeira coisa importante dizer é o seguinte: a Constituição, quando fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ela está dizendo que o meio ambiente não é meu, o meio ambiente não é seu, o meio ambiente não é de ninguém. Ou seja, não há titular do meio ambiente. Existe uma definição clássica do direito chamados bens, tá? Então, essa caneta é minha, ou seja, é um bem privado, é minha, me pertence, ou seja, é um bem individual. Já aquela viatura é um bem público. Por quê? Porque ela não pertence a mim, pertence ao Estado, e o Estado é o gestor da segurança pública. Só que o Estado representa a sociedade de uma forma geral. E aí eu indago: e o meio ambiente? É um bem privado, meu, ou é um bem público do Estado? Se o meio ambiente fosse um bem privado, meu, particular, individualmente considerado, eu teria que, obviamente, considerá-lo também como disponível. Porque tudo que é particular, individualizado, eu posso dispor, posso jogar fora, posso não querer mais. O meio ambiente é algo disponível. Então tá, vou levantar de manhã, vou lavar meu rosto e vou falar assim: olha, eu já respirei demais, meu pulmão já respirou 30 e poucos anos de vida, e os poucos eu não conto. E daí o que ele faz? Ele fala: bom, já que ele respirou 30 e tantos anos, hoje eu vou dar uma foto pro meu pulmão. O direito individual é meu, é disponível. Ou senão eu posso levantar e falar assim: olha, eu brigo com a minha esposa, que está na TPM, e falo para ela o seguinte: esse ar aqui é meu, eu vou encaixotar uma quantidade de ar e falo para ela: agora você respira o seu ar, esse daqui é meu, disponível, individual. Obviamente isso é uma sátira, uma brincadeira. O meio ambiente não é bem privado. Bom, então ele é público. Se ele fosse público, pertencente ao Estado, o Estado poderia olhar para você e falar assim: você já respirou demais hoje. Ora, chega de respirar. A partir de agora você vai respirar pela metade. O bem é público, pertence ao Estado. Ele é que é o gestor desse direito. Ele pode olhar para você e falar: a partir de agora, a cada centímetro de ar público respirado, a taxa de respiração é de tantos centavos. 0,38% de CPMF sobre o centímetro cúbico respirado. O bem é público, o Estado é o gestor desse bem. Não, o meio ambiente não é público nem privado. Por isso que a Constituição fala que todos têm direito ao meio ambiente, porque ele não é nem meu nem seu. Na verdade, a Constituição cria uma nova modalidade de bem, que é o chamado bem ambiental, totalmente diferente daquilo que nós aprendemos na faculdade até então. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou falando da questão do desenvolvimento sustentável. Então, a primeira característica do direito ambiental é a sua indisponibilidade e a sua característica de bem difuso, de bem ambiental. Muito bem. A Constituição fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. E aí vem o princípio do desenvolvimento sustentável, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Quando a Constituição fala que é dever do Estado e da coletividade preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, ela está impondo a obrigação de que o desenvolvimento econômico e social seja sustentável. O que é sustentável? Sustentável é algo que degrade da forma mínima. Prestem atenção, a degradação ambiental, ela é implacável. Não tenham a ideia de que não há degradação ambiental.
ela é essencial, né? A degradação ambiental, ela é essencial, porque se não houvesse degradação ambiental, não haveria cadeiras para vocês sentarem. Se não houvesse degradação ambiental, eu estaria falando no microfone, movido a meio ambiente. Aqui tem meio ambiente natural, que é o plástico que foi retirado de algum produto mineral, etc. Tem a luz que foi originária da movimentação da água. Tem esse prédio que foi construído à base de uma degradação ambiental, porque teve necessariamente que ter o corte de árvores que aqui existiam há décadas e décadas atrás. Ninguém vive sem degradação ambiental. Bom, então o que nós estamos fazendo aqui? Exatamente, chegou no ponto que eu quero. A degradação ambiental, ela é necessária? É. Eu adoro shopping, eu adoro sentar no final da tarde, tomar uma cerveja e etc. Ou seja, eu sou um ser urbano, tá? Por isso que eu tenho que preservar o meio ambiente para mim e para os meus filhos, para a minha futura geração. Como? Ora, quem é contra o desenvolvimento econômico? A partir do momento em que vem uma indústria na cidade, propõe empregos e desenvolvimento econômico social. Ninguém é contra. Como que eu posso ir contra uma empresa que irá se instalar aqui em Tupã e que esteja disponível a oferecer 300 empregos diretos e tantos outros indiretos? É impossível. Só que a empresa instale as suas atividades, crie empregos, mas a degradação ambiental ela existirá? Sem dúvida alguma. A partir do momento em que se instala uma empresa, ela degrada o meio ambiente. Mas degrade o meio ambiente da menor forma possível. Ou seja, você vai degradar o meio ambiente? Vou. Então, os órgãos ambientais que vão autorizar esta degradação têm que exigir dessa empresa duas coisas. Primeiro, medidas compensatórias pela degradação ambiental. E, em segundo lugar, medidas mitigadoras desta degradação ambiental. O que é uma medida mitigadora? Por exemplo, a empresa, para se instalar, ela vai efetuar o corte de 30 árvores. O que é uma medida mitigadora? Você teve que cortar 30 árvores, então você vai plantar 30 árvores em local pertencente ao mesmo ecossistema. Essa é uma medida mitigadora. O dano ambiental que ela provocou, ela tem que, eu não vou usar a expressão compensar, ela tem que mitigar, tá? E uma medida compensatória? Aí ela tem cunho patrimonial. Por exemplo, quando uma grande empresa, por exemplo, como a Sesc Rosana, instalou a sua usina hidrelétrica lá em Rosana, inclusive eu era promotor na época, em 1994, lá em Rosana. O que aconteceu? Ela necessitou construção de escolas, ela promoveu a construção de hospital. São medidas que compensam o dano ambiental, diferentemente daquelas medidas obrigatórias, porque as compensatórias não são obrigatórias, são as medidas mitigadoras. Tá bom, mas o que tem a ver isso com responsabilidade penal da pessoa jurídica? Tem a ver com o seguinte ponto: a Constituição, quando ela manda que todos nós respeitemos o meio ambiente, preservemos o meio ambiente, ela fala o seguinte, no seu parágrafo 3º do artigo 325, ela fala assim, parágrafo 3º: as condutas, presta atenção, e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Aqui nós chegamos à questão da chamada responsabilidade pelo dano ambiental. Ora, toda vez que uma pessoa ou um empreendimento promove um dano ambiental, ela é responsável por esse dano ambiental.
E essa responsabilidade pelo dano ambiental de 3 ordens. A responsabilidade civil pelo dano ambiental. A responsabilidade administrativa pelo dano ambiental. E há também a responsabilidade criminal pelo dano ambiental. Por isso que muitos se confundem. Olha, mas eu já paguei a multa na polícia militar. A polícia militar foi lá e me autuou. Eu já paguei a multa. Por que eu estou vindo aqui na promotoria? Aí eu explico: olha, aquela multa que você recolheu é uma multa administrativa. Ou seja, é a responsabilidade administrativa sua. Aqui na promotoria, eu vou cuidar da responsabilidade civil. Ou seja, pela necessidade de recomposição daquele dano ambiental. E se prepare, porque você vai ser chamado ainda na delegacia. Aí a pessoa se assusta e cai no banco. Não, você tem a responsabilidade administrativa, que é a multa que você recolheu para o DPRN, para o IBAMA, para a CETESB. Você vem aqui na promotoria e será responsabilizado civilmente, obrigando-se a recompor aquele dano ambiental. E você vai ser chamado à delegacia em face da sua responsabilidade criminal, porque não é incomum que toda vez que ocorre um dano ambiental, ocorra também um crime. Bom, então a Constituição, no artigo 225, parágrafo 3º, ela fala assim: olha, aquele que produz um dano ambiental, seja ele pessoa física ou jurídica, é obrigado a repará-lo do ponto de vista administrativo, civil e penal. Bom, agora nós chegamos ao ponto: responsabilidade penal. Para que todos entendam, o que é responsabilidade penal? Cadeia, cana, xadrez, xilindró. Isso é responsabilidade penal. Tá certo? Responsabilidade penal é isso. E aí vocês podem estar pensando: mas como que eu vou colocar uma pessoa jurídica no xilindró? Como que eu vou colocar a pessoa jurídica para ver nascer o sol quadrado? Fica difícil. Bom, antes disso, nós temos que ter em mente 2 circunstâncias. Primeiro, a responsabilidade individual, minha como pessoa, indivíduo, euzinho, é regra. Toda vez que eu cometo uma conduta, pratico, né? Cometo não. Toda vez que eu pratico uma conduta, e essa conduta está enquadrada na lei, toda vez que eu pego uma conduta, eu pratico uma conduta, e ela está na lei, em regra isso é crime. Quem fuma aqui? Politicamente correto. Que coisa magnífica, esse é o sonho. Agora deixa de ser hipócrita e me respondam: quem fuma aqui? Aí, pronto, ótimo. Vão morrer sozinhos. Por quê? Porque veja, tem algum problema você fumar, a não ser com o seu pulmão e assim por diante? Não, você vai sempre incomodar alguém quando você está fumando. Não, tudo bem, mas imagine que vocês não sejam tão corretas assim, você vai incomodar alguém. É crime a sua conduta? Não é. Fala não. Eu quero que você fale não. Não é. Aí, pronto, resposta certa. Não é crime. Você pode fumar à vontade. Você não pode confundir moral com direito. Você não pode confundir ética com direito. Sob o ponto de vista ético, moral, pode ser errado. Quer ver um outro exemplo que é mais interessante? Prostituição. A prostituição ela é imoral, a prostituição é antiética, mas não é crime. Não é crime. Quer ver outro exemplo? Suicídio. O suicídio, em épocas remotas, em épocas medievais, era punido. Aliás, muito interessante, eu vi outro dia um caso na televisão de uma jornalista que supostamente teria se matado na época militar, na época da ditadura militar, só que ela é judia. E os judeus não autorizam que o suicida
seja enterrado no local sagrado. Ela deve ser enterrada à parte. Pode ser dentro do mesmo recinto do cemitério, só que o local, entre aspas, não sou judeu, não sei, entre aspas, o local abençoado são para os mortos. O local não abençoado para os párias que se suicidam é a parte. Mas suicídio não é crime. Então eu brinco na faculdade: suicidem-se à vontade, não é crime. O que é crime no caso é o auxílio ao suicídio, eu instigar, auxiliar, participar de um suicídio. Isso é crime. Mesma questão do fumo e da prostituição, não é crime isso. Então vejam, a responsabilidade individual por um crime, ela é a regra do direito. Toda vez que um ser humano pratica uma determinada conduta, e esta conduta foi, entre aspas, reservada pela lei, reservada em que nível? Reservada aqui dentro de um código, que nós temos uma tradição romana, tudo está escrito e bem escrevidinho, né? Então, a partir do momento que uma determinada conduta na sociedade foi reservada pela lei, isso é crime, tá? E isso é a regra da responsabilidade individual. Todos nós, a partir do momento em que pegamos uma faca, demos uma facada, 2 facadas, 3 facadas, cortamos o braço, cortamos o pescoço, jogamos o pescoço fora e o corpo do outro lado, isso é crime. Está lá no artigo 121, eu serei responsável. Aliás, isso é um exemplo típico lá de Rosana, viu, meus caros? Lá em 1986, teve um sujeito que matou a esposa, 2 filhas, uma de 12 e uma de 10, a canivetada e a paulada. Não satisfeito, cortou a cabeça dos 3, colocou dentro de um saco, jogou as cabeças de um lado e o corpo na barranca do rio, né? Aquele cantinho do estado maravilhoso, tá? Embora Rosana seja um lugar muito bonito em termos de meio ambiente. Mas veja, essa responsabilidade individual é a regra. O que não é regra, o que não é comum para nós, é a chamada responsabilidade coletiva. Porque veja, a pessoa jurídica, o que é a pessoa jurídica? A pessoa jurídica é, em termos populares, uma firma, né? A pessoa jurídica é uma empresa. A pessoa jurídica é uma sociedade de pessoas que se reúnem com um fim comercial. Bom, como que eu vou colocar uma pessoa jurídica na cadeia? Disso resulta uma questão anterior. Me digam, a pessoa jurídica, pensa, a pessoa jurídica, então veja, o Facate é uma pessoa jurídica, o Estado é uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica, que mais? As casas pernambucanas, a pessoa jurídica é uma ficção da lei, ou a pessoa jurídica é uma realidade? O que vocês acham? Pessoa jurídica é uma ficção ou é uma realidade? Vamos lá, gente, estou perguntando. O que você acha? Como você chama? Você, traz a professora. Isso. Marcos. A pessoa jurídica, as casas pernambucanas, ela é uma ficção, a lei cria essa pessoa jurídica, ou ela é uma realidade? Ela existe mesmo? Realidade. Quem é? Ficção, por que ficção? Isso. A dúvida que surge é a seguinte: a pessoa jurídica, ela é apenas a soma das vontades dos sócios, ou a pessoa jurídica ela tem vida própria? Essa que é a dúvida que eu estou sugerindo a vocês. Isso vai influenciar na questão de nós pensarmos se nós podemos ou não colocar a pessoa jurídica na cadeia. Isso é o que doutrinariamente nós chamamos das teorias acerca da pessoa jurídica. Esse debate, se a pessoa jurídica é uma ficção ou é uma realidade, ela data do começo do século XX. 2 grandes pensadores
ele fala o seguinte: a pessoa jurídica é uma ficção. Por quê? Porque a pessoa jurídica não tem vontade própria, a pessoa jurídica não anda, a pessoa jurídica não sente, a pessoa jurídica não emite cheque. Na verdade, a pessoa jurídica, ela é a vontade dos sócios. Os sócios existem, os sócios têm vontade, a pessoa jurídica não. Tá? Aí vem um outro maluco e fala o seguinte, que é Scherk. Ele fala assim: não, a pessoa jurídica não é apenas uma ficção da lei, a pessoa jurídica é uma realidade, a pessoa jurídica existe, eu sento na pessoa jurídica, a pessoa jurídica existe sim, independentemente da vontade do sócio. Quer um exemplo? SA, Sociedade Anônima. Quem é o dono da Sociedade Anônima? Não sei, eu sou dono do Banespa, você sabia disso? Todos aqui que têm conta no Banespa são sócios dele, porque quem sabe, saiba ou não, vocês compraram lá 0,0000001% de ações do banco. Não vale nada, mas vocês são sócios. Ora, e o Banespa não existe? Claro que existe. Depende da minha vontade? Imagina, quem sou eu? Entenderam? A teoria que predomina, antes predominava aquela teoria da ficção. Hoje, modernamente, predomina a teoria da realidade. Agora, nós não podemos confundir, e aí já é uma divisão da teoria, nós não podemos confundir uma realidade orgânica, porque pessoa jurídica não tem corpo, pessoa jurídica não tem vontade, isso é realidade orgânica, com a sua realidade jurídica. A pessoa jurídica existe juridicamente. A pessoa jurídica tem vontade jurídica própria. Ora, quem assina o cheque é a própria pessoa jurídica. Não é o dono lá representado, eu, fulano de tal, estou assinando o cheque. Não, são as casas pernambucanas. Então, na verdade, há uma realidade jurídica da pessoa jurídica, não uma realidade orgânica. Para que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para que nós possamos entender se é possível nós colocarmos ou não a pessoa jurídica na cadeia. O que vocês acham? É possível nós, entre aspas, prendermos a pessoa jurídica? É ou não? O que vocês acham? É como? Quem falou é? Aí no caso, por exemplo, você deu o exemplo de Pernambucano. Certo. Pernambucano é o nome do nome. Aí Certo. tem a razão social. Sim. O nome do sócio. E aí você está caindo na teoria da ficção. É, na ficção. E eu falei que a teoria atual é a teoria da realidade. Então pensa as casas pernambucanas como casas pernambucanas. Tá bom. E quem está por trás do nome de fantasia que é casa Pernambucana? Aí você está pensando na teoria da ficção. Claro. Te peguei sem você saber. Claro. Como? Pessoa jurídica. Isso. Ele é uma realidade. Como você vai aprender? Como? Posso o quê? Ah, posso interditar. O que mais? Suspender. O que mais? Fechar as portas. Mas isso é pena? É ou não? E aí, falando aqui em termos jurídicos, aonde está escrito isso? Está escrito isso na Constituição Federal. Vocês acertaram. A Constituição Federal, porque, gente, deixa eu colocar uma coisinha para vocês. É errado da nossa parte pensarmos que pena é apenas cadeia. Tá? Eu sou promotor das execuções criminais aqui do PAN. Eu digo a vocês o seguinte, que aqueles que estão presos cometeram crimes graves. Tá? Essa história assim, ele é um coitadinho. Se ele fosse coitadinho, ele não estava preso. Mas ele só furtou uma caneta.
Se ele furtou só uma caneta, ele vai pegar uma pena alternativa, prestação de serviços à comunidade, pagamento de cesta básica, multa e assim por diante. Se ele furtou uma caneta e está preso, é porque ele tem antecedentes criminais, ele é reincidente, ele não é tão santinho assim. Então eu sustento, afirmo, escrevo e debato com quem quiser. Quem está preso é porque cometeu um crime grave ou porque tem antecedentes criminais, é reincidente. Bonzinho não vai para a cadeia, tá certo? E essa ideia de cadeia é uma ideia natural que todas as pessoas têm, mas a pena, ela não tem apenas o sentido corporal, tá? Ela tem também, o que é a pena? A pena, ela tem um sentido de castigo, não é? Ela tem um sentido de educação e ela tem um sentido de socialização. Então toda vez que eu aplico uma pena para minha filha pequenininha, 5 anos, quando ela faz alguma coisa errada, eu estou castigando, educando e socializando. Quando o Estado pega um sujeito e lhe aplica uma pena em face de um crime cometido, ele está castigando, educando e socializando. Utopicamente. Tá? Isso é utopia, mas é assim que deve funcionar. Bom, então a pena corporal de restrição de liberdade é apenas uma das penas possíveis. As colegas disseram: ora, não é possível a pessoa jurídica ser interditada? Claro, digo mais, não é possível a pessoa jurídica perder os bens? Sim. Não é possível a pessoa jurídica ser aplicada uma multa? Sim. Não é possível a pessoa jurídica prestar serviços à comunidade? Sim, é possível. E isso está na Constituição Federal, no artigo 5º. O artigo 5º, inciso 46, artigo 5º, inciso 46, fala: a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a privação da liberdade, cana, cadeia, privar a liberdade; B, perda de bens; C, multa; D, prestação social alternativa; E, suspensão ou interdição de direitos. Então, para aqueles que pensam que pena é apenas a pena de cadeia, está errado. Não é. Bom, então nós vemos que a pessoa jurídica também pode suportar algumas penas que não sejam cadeia. Tudo bem. Só que aí a gente cai numa outra questão, que é a seguinte: qual o fundamento para que a pessoa jurídica possa ser responsabilizada criminalmente? Quando que eu posso atribuir à pessoa jurídica um crime? A Constituição Federal, ela possui 2 dispositivos que autorizam a pessoa jurídica criminosa. O primeiro dispositivo é o artigo 173, parágrafo 5º da Constituição Federal, que afirma que a pessoa jurídica poderá ser responsabilizada criminalmente nas hipóteses dos crimes contra a economia popular e contra o sistema econômico e financeiro. Então, crimes contra a ordem econômica, financeira e economia popular, pode a pessoa jurídica ser responsabilizada. E a outra hipótese é o artigo 225, parágrafo 3º, que eu li para vocês. Diz lá no 225, parágrafo 3º: as condutas e atividades as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os responsáveis, pessoas físicas e jurídicas, à responsabilidade penal e administrativa, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ora, a própria Constituição, no 225, parágrafo 3º, autoriza que, nas hipóteses de crimes ambientais, a pessoa jurídica seja responsabilizada. Então, nós temos na Constituição 2 autorizações. Primeiro, nos crimes contra a ordem econômica, financeira ou economia popular. Segundo, crimes contra o meio ambiente.
Isso é o fundamento que nós temos na Constituição. Acontece que a nossa Constituição, que é de 88, não regulamentou, não foi ainda regulamentada quando se trata dos crimes contra a ordem econômica, financeira e economia popular, porque não há interesse político nisso. Senão muito banqueiro, bancos iriam ser responsabilizados criminalmente. Então aqueles crimes contra a ordem econômica, financeira ou economia popular não possuem regulamentação. Então, no que concerne aos crimes contra a ordem econômica, financeira e economia popular, não se aplica. Já os crimes ambientais se aplica. Se aplica por quê? Porque em 1998, no dia 12 de fevereiro de 1998, entrou em vigor no Brasil a chamada Lei dos Crimes Ambientais, Lei 9.605. Esta Lei 9.605 regulamenta a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Só que este dispositivo legal fala o seguinte: olha, para que a pessoa jurídica possa ser responsabilizada criminalmente, são exigidos 2 requisitos, tá? Não é qualquer crime ambiental que a pessoa jurídica vai ser responsabilizada. Não, eu preciso de 2 requisitos. O primeiro deles, que a decisão daquela conduta criminosa tenha partido dos representantes legais, dos representantes contratuais ou do órgão colegiado da entidade. Imaginemos uma grande destilaria de álcool, por deliberação da sua diretoria, determina que façam, entre aspas, a limpeza do pasto na beira do rio. Tá? Ora, essa atitude de limpar, entre aspas, a beira do rio é crime ambiental, previsto no artigo 38 ou 48, dependendo da modalidade ali, se é ou não preservação ambiente, se é ou não floresta nativa, etc. De qualquer forma, aquela decisão daquela conduta partiu da diretoria. Então é o primeiro requisito para que a pessoa jurídica seja responsabilizada. O segundo requisito que a lei exige é que aquela decisão tomada pela diretoria beneficie a própria pessoa jurídica. Então vamos imaginar, aquela destilaria, ela é vizinha de uma outra propriedade rural, e aquele dono daquela propriedade rural vizinha chega na diretoria e fala: olha, dá para vocês emprestarem para mim um trator para limpar o pasto na beira do rio, da minha propriedade particular? E a diretoria se reúne, faz uma deliberação e autoriza o empréstimo do trator, inclusive com o próprio funcionário da própria destilaria, para ele ir lá e limpar a beira do rio. Bom, eu tenho o primeiro requisito, ou seja, aquela conduta criminosa foi autorizada pela diretoria, pelo órgão colegiado. Só que o segundo requisito que a lei exige não está presente, porque aquela conduta não beneficiou a própria pessoa jurídica, tá? Beneficiou o terceiro. Deveria ser, no caso, por exemplo, que aquela conduta tenha sido praticada dentro da própria entidade, dentro do próprio patrimônio, da própria propriedade da pessoa jurídica. Aí eu teria a responsabilidade da pessoa jurídica. Bom, então, para que a pessoa jurídica seja criminalmente responsável, eu preciso que aquela decisão seja tomada pela diretoria ou pelos diretores ou pelos representantes legais ou contratuais e que aquela decisão beneficie a própria entidade. A partir daí, abre-se espaço para que aquela pessoa jurídica seja responsabilizada criminalmente. O problema é como nós vamos adequar a pena, porque o Código Penal, gente, é o seguinte: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. O que é reclusão? Reclusão é você pegar o sujeito e privá-lo da sua liberdade. Então veja, toda a lei, ela pensa no indivíduo. A lei, ela não pensa no coletivo, na pessoa jurídica. E a lei dos crimes ambientais também foi assim. Quando ela coloca no artigo 38 ou 48 a pena, ela está pensando no indivíduo.
Então ela fala que a pena para aquela conduta é a reclusão ou a detenção, que é uma pena corporal. E aí a gente cai naquele dilema: como nós vamos adequar a realidade de pena para uma entidade jurídica? E a própria lei traz as hipóteses. Ela fala assim nos artigos 21 a 24. Veja: quando o crime for praticado pela pessoa jurídica, as penas serão estas. Quais são as penas da pessoa jurídica? Primeiro, prestação de serviços à comunidade. A pessoa jurídica pode prestar serviços à comunidade, e lá tem várias modalidades. Segundo, pena restritiva de direitos. O que é a pena restritiva de direitos? É você interditar, é você suspender temporariamente, é você proibir que ela contrate com o poder público, é você proibir que ela obtenha financiamento público. É uma pena que restringe o direito da pessoa jurídica. E uma terceira modalidade, que é a pena de multa. Se aplica uma multa à pessoa jurídica. Veja, o Brasil é permitido, pergunto, pena de morte? Nós temos pena de morte no Brasil? Temos. Numa hipótese, em caso de guerra declarada, tá? Só nos crimes militares praticados em tempo de guerra, aí o soldado pode ser morto. Se ele trair a pátria, se ele abandonar o posto, se ele praticar motim ou companhia militar, ele pode ser morto. Então nós temos pena de morte no Brasil, só contra militar em tempo de guerra, em tempo de paz. Tirando isso, nunca mais a pessoa jurídica tem pena de morte. O que é a pena de morte para a pessoa jurídica? É o que consta no artigo 24 da Lei dos Crimes Ambientais, quando fala que a pessoa jurídica que for criada ou ela vive, entre aspas, preponderantemente para praticar crimes ambientais, por exemplo, madeireiras, que por trás daquele manto da responsabilidade penal da pessoa jurídica, ou daquele manto da pessoa jurídica, ela foi criada só para cometer crime ambiental. O que pode acontecer com ela? Pode ser declarada a sua, como que chama mesmo? A sua dissolução forçada. Ou seja, ela será dissolvida. Pena de morte. Todos os seus bens e patrimônios serão considerados como instrumentos do crime e serão declarados perdidos em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Ou seja, pena de morte. Você acaba com a pessoa jurídica. Então, as penas que a pessoa jurídica pode suportar: privativa de prestação de serviços à comunidade, restritiva de direitos, pena de multa e a dissolução forçada. Gente, meus caros e minhas caras, esta ideia de responsabilidade da pessoa jurídica é nova, novíssima e muito pouco aplicada, tá? Principalmente por falta de conhecimento da sistemática penal. Muitas vezes nós temos crimes que na verdade são praticados na fachada pela pessoa jurídica e a gente tenta buscar por trás os responsáveis individualmente considerados. E aí você nunca consegue chegar, porque o gerente vai falar assim: mas eu não fiz isso porque eu queria. Imagine, nesse caso que eu dei, daquele tratorista que estava limpando o mato, entre aspas, na beira do rio. Você vai responsabilizar esse sujeito? Ele vai falar assim: mas eu fui mandado pelo meu patrão. Quem que é o seu patrão? É o gerente, ou é o chefe de serviço. Aí você vai e chama o chefe de serviço. Mas quem mandou foi o chefe de divisão. Aí você vai no chefe de divisão. Ele falou: não, quem mandou isso foi o chefe de setor. Aí você vai no chefe de setor. O chefe de setor falou: não, foi o diretor financeiro. Aí você chega no diretor financeiro e falou: não, foi o diretor. E assim por diante. É uma cadeia interminável e que, prestem atenção, individualmente você vai ter que procurar a responsabilidade, o que é muito difícil em termos práticos. Se você comprovar que aquela decisão partiu da diretoria em benefício da entidade, responsabilidade da pessoa jurídica, muito mais simples, muito mais eficaz
em termos de repressão criminal. Tá certo? Há, obviamente, inúmeras questões técnicas, jurídicas, processuais que ainda dependem de discussão e dependem ainda de uma melhor assentamento, vamos dizer assim, das ideias em torno dessa questão, mas que eu não tenho a mínima dúvida de que é muito mais eficaz você chamar a responsabilidade a pessoa jurídica do que você chamar a responsabilidade pessoas individualmente consideradas que você muitas vezes não consegue identificar e que muitas vezes se escondem por trás da fachada que é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, existe aí um célebre político nacional que costuma, que eu não vou dizer o nome, mas que costuma dizer o seguinte: eu nunca fui condenado. Tá certo? Não é verdade? Ele sempre costuma dizer isso. Ele tem 50 processos contra ele, mas ele sempre diz: eu nunca fui condenado. Tá certo? Por quê? Porque a condenação é um marco. Em termos de pessoa jurídica criminosa, também é um marco na testa daquela pessoa jurídica, que não conseguirá, com absoluta certeza, os chamados isos da vida. E que hoje, em termos de gestão administrativa, são muito importantes para fins de exportação, de negócios internacionais e assim por diante. Então, a responsabilidade da pessoa jurídica, ela é muito importante sim, e bastante eficaz como tutela preventiva e repressiva do meio ambiente. Espero não ter sido tão longo e espero ter trazido alguma ideia nova para a discussão dos senhores. Muito obrigado.